Te incomoda saber que nós somos animais? Animais, bichos, né? O ser humano tem uma presunção assim de se achar a imagem e semelhança de Deus, mas pensa assim de uma maneira tão equivocada porque somos como todos os outros animais. Claro que os animais se diferenciam em alguns aspectos, mas tem um aspecto que é muito comum a todos os animais, inclusive aos animais humanos, que são os instintos. Os instintos podem servir, e durante a história toda ele serviu como uma forma de preservar as espécies. Por exemplo, o medo, né? O ser das cavernas que era machão e que queria brigar com o dinossauro e dizia, olha, eu vou aqui falar verdades para esse dinossauro, foi engolido por ele. E aqueles que ficavam ali com medo em cima da árvore, esses se mantiveram. E aquele medo que os manteve vivos se projetou para as outras gerações, até geneticamente, na forma dos arquétipos que vão sendo colocados e construídos nas gerações, mas a gente pode modificá-los. No entanto, esse instinto de preservação, que é o medo que nós carregamos, está presente na gente ainda. E de maneira muitas vezes inconsciente. Por que você tem medo de rato? Você tem medo de barata? Tem? Medo de, sei lá, de um inseto qualquer? De borboleta? Por quê? Jogar consciência sobre esses medos pode fazer com que a gente os supere. Os instintos, inclusive, podem ser superados em grande parte na medida em que a gente os observa e percebe que muitos deles estão gritando ali de maneira desnecessária. Por exemplo, esses tipos de medos, medo de avião. Quanta gente perde o medo de avião depois que conhece. Sabe como é que funciona, sabe como é que os pilotos são treinados, sabe por que as asas se movimentam, que isso não é um problema, que a asa dobra. Aliás, essa história da aviação é um bom exemplo. Eu conheço um monte de gente com medo de avião porque sai na internet, sai na TV, imagens mostram um avião arremetendo. Como se isso fosse um problema. Aí sai um vídeo no WhatsApp, pilotos tensos na arremetida de um avião. Aliás, tem um canal muito legal aqui do Lito, Aviões e Músicas, no YouTube, que presta um grande serviço nesse sentido, de explicar como é que funciona a aviação e tirar o medo. A gente perde o medo. Porque sobre o medo irracional, inconsciente, instintivo, a gente projetou consciência. E aí você passa a voar tranquilo e até dormir no voo. Isso vale para tudo. No entanto, a gente carrega ainda esse DNA, esse arquétipo do medo dentro da nossa condição animal. E isso é explorado o tempo inteiro. Explorado por quem quer nos vender. Eu já falei muito aqui no canal sobre como o jornalismo, por exemplo, usa o medo para nos manter ali, né, a audiência, entretidos e especialmente abertos ao consumo. Uma amiga minha, colega de trabalho, esses dias comentou que ela comprou um seguro bolsa. O que te faz comprar seguros? Se não medo, se não um sentimento de insegurança. E esse sentimento de insegurança que obviamente é justificado pela violência, pelos problemas de uma cidade, mas é potencializado por uma gritaria, por uma propaganda do medo que te faz comprar seguros, que enriquece bancos, que elege políticos, que mantém poderosos no poder, afinal de contas, te protegerei, te salvarei, te conduzirei. E não tem sido assim desde sempre. Não é por medo, muitas vezes, que a religião se mobiliza. Deve ter gente me vendo agora aqui, desconfortável em alguma religião, já não compactuando das mesmas ideias e pensamentos, mas se mantém. Aliás, nem quer saber o que está sentindo de fato, porque se eu questionar, medo, eu vou para o inferno, Deus me julga. E aí as ameaças, né, se sucedem. Das mais brandas, você vai pegar um karma ruim, ou Deus te punirá. Mas é o medo que mantém, na grande maioria, as pessoas na linha, aliás, na infância. Pais e mães que sabem trabalhar a consciência de um filho não trabalharão no medo. Explicarão, conversarão, amarão. O amor e o medo, na minha opinião, são excludentes. Pais e mães com pouca consciência só ameaçarão. Não faça senão a isso. Você tem que estudar porque senão você vai ser mal sucedido. Você tem que ir para lá senão você vai se dar mal. E mobilizados por medo, as pessoas, as crianças podem até fazer, mas se tornarão adultos frágeis. Assim como
Sociedades como as nossas, como a nossa especificamente, me parece uma sociedade muito frágil, porque ela se conduz muito pelo instinto do medo, que é alimentado pelo entretenimento, pelo jornalismo, pela igreja, pelos políticos, pelos poderes de maneira geral, que para se manterem necessariamente devem incutir cada vez mais em você essa crava do medo. Como é que a gente supera isso? Na minha opinião, como eu disse lá atrás, os instintos podem sim, em grande parte, serem superados a partir da consciência. Pensa. Do que você tem medo e por quê? Esse medo é justificável? O que alimenta a sua mente, os seus pensamentos, as suas ideias, a sua noção, sua sensação de medo? Mesmo medos justificáveis, como que ninguém vai sair na rua contando dinheiro no meio de uma avenida movimentada. Mas o estado de espírito de medo tem a ver com aquilo que alimenta a sua mente. Sobre essa condição de medo, questione-se. Substitua pensamentos de medo por pensamentos de paz, por pensamentos de tranquilidade, por silêncios. A gente está cheio de ruídos, né? E aos poucos você vai sentindo essa condição humana, natural, animal, instintiva, sendo superada por outra, de consciência. Você vai parar de votar por medo. Você vai parar de comprar por medo. Continuará votando, continuará comprando, mas o medo não será o fator preponderante. Enxergue-se. Onde é que você está nessa balança? E que tipo de pensamentos tem alimentado a sua mente? E perceba o quanto você pode superar instintos que são necessários muitas vezes, mas que não precisam ficar aí para sempre. Pelo menos não desse jeito.